Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos ao Kabbalah na Prática, Inspiração Semanal. Nessa semana a gente vai falar sobre a Parashat Hayei Sarah e o tema da nossa live é Hayei Sarah, onde encontrar Deus. Sejam muito bem-vindos. Onde encontrar Deus. Então, agora sim. Então, pessoal, muito bem-vindos. Bom dia para vocês. A gente tá, então, hoje tem alguns insights incríveis da Parashá dessa semana que eu quero compartilhar com vocês. Para quem tá chegando agora pela primeira vez, que não tá acostumado com as nossas lives de inspiração semanal, toda semana a gente faz um estudo sobre a Parashá da semana, que é como se fossem capítulos, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. A Kabbalah, ela é uma sabedoria muito profunda, que fala e decodifica os textos da Torá, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Então a Kabbalah é uma sabedoria que ela é para todos, todas as pessoas que quiserem desfrutar desse conhecimento, independente do seu caminho religioso, independente de onde você vem, a Kabbalah tem grandes insights para compartilhar sobre a nossa vida. Vocês vão perceber isso hoje, porque hoje eu vou trazer várias reflexões sobre onde encontrar Deus para todos, independente do nosso caminho religioso. Então, quando se fala, de Torá, normalmente a gente pensa, então tá falando de Torá, então será que a Kabbalah, esses estudos são apenas para judeus, Ou, enfim, será que é isso? Só que o que a gente entende com os estudos da Kabbalah é que esses conhecimentos falam sobre a alma humana. E vocês podem perceber isso até através dos nossos estudos, como essas reflexões podem engrandecer a nossa vida. Então, queridos, a nossa reflexão de hoje é onde encontrar Deus e o que nessa Parashá pode ajudar a gente a ter esse entendimento. Não sei se vocês chegaram, ao longo da semana a ler a história, o Humash, que é a história literal, mas a história fala sobre uma série de coisas na Parashá dessa semana, mas tem algo bem curioso que é sobre a primeira coisa que eu quero falar com vocês, que eu tô aqui com o meu livro, de Gênesis, que é o livro de Bereshit, o primeiro livro, e tem algo muito curioso, porque a Parashá dessa semana, em primeiro lugar, ela fala sobre a vida de Sará. Na verdade, esse é o nome da Parashá, Hayei Sará, que significa a vida de Sará. Só que Sará não tá viva mais nessa Parashá. Ela já não está mais fisicamente no mundo. E a Parashá fala sobre uma série de outras coisas, mas fala inclusive sobre o enterro dela, fala sobre Abraão indo comprar uma terra para poder enterrar Sara. E se ela não tá mais viva, como que o nome desse capítulo, dessa Parashá, é Hayei Sará, a vida de Sara? Então a gente tem aqui uma primeira reflexão muito importante, que é sobre o propósito da nossa vida. O primeiro insight é que Sará viveu para além dos dias em que ela esteve na Terra. O propósito da nossa vida, toda vez que a gente fala sobre esses personagens que estão na Torá, essas histórias todas, um dos entendimentos muito importantes que a gente precisa ter é que nós não estamos falando de outras pessoas, mas sim o Criador, Deus, está tentando constantemente se comunicar com a gente através de códigos, através de histórias. Quando a gente estuda a Kabbalah, a gente entende que existem 4 níveis de profundidade desses textos. E o primeiro deles é o nível Pshat, que é Pshat em hebraico significa simples ou literal. Então, literal é o que está escrito, é literalmente o que você lê. Mas quando você começa a adentrar nos estudos da Kabbalah, a gente também entende que o nível literal, ele é como se você pegasse um livro e você lê, esse livro aqui chama Gênesis.
Literalmente, esse livro chama Gênesis. Ok. E aí você vai lá e você abre, sabe quando a gente compra um livro, tem a aba, né? A aba do livro. E aí na aba do livro você fala, esse livro fala sobre... Você tem mais um nível de entendimento sobre o que aquele livro tá falando, certo? E aí você decide ler o primeiro capítulo. Você tem mais um nível de entendimento. Aí você lê o livro inteiro. Você tem um nível muito maior de entendimento. Agora, pensa na pessoa que escreveu o livro. Qual o nível de conexão que aquela pessoa tem com aquele livro? É maior do que qualquer pessoa que vá ler o livro. Por quê? Porque foi ela que escreveu. O entendimento que foi canalizado para que aquela pessoa escrevesse um livro, então ela tem uma profundidade maior daquele conteúdo, certo? Então o que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente estuda a Kabbalah, a gente entende que para toda a leitura, para todos os parágrafos, para cada palavra, para cada letra que a gente encontra, por exemplo, né? Na Torá, a gente tem camadas e mais camadas e mais camadas e mais camadas de sabedoria. E toda vez que nós ficamos no nível superficial, que é o nível literal, a gente se beneficia de forma muito superficial daquele texto, daquele conhecimento. E a Kabbalah, ela há milhares de anos vem buscando compartilhar e mostrar pra gente qual é a beleza, o significado interno desses textos. Então, tudo que vocês me ouvem falando sobre Kabbalah é exatamente essa busca do aspecto interno. Muitas vezes as pessoas podem julgar você pela capa, né? Sabe quando você sente que alguém não te conhece muito bem, tá falando algo sobre você? Isso é tão comum, né? Nas redes sociais, por exemplo, é super. Às vezes você se posiciona, alguém não te conhece, te julga e não faz a menor ideia do que tem por trás do que você tá fazendo. Comentários desrespeitosos é o que é mais comum da gente ver por aqui, né? E a grande questão é quando a gente se conhece na nossa essência, quando a gente vai lá no nosso íntimo e nós estamos muito bem em relação a quem nós somos, em relação às nossas motivações, as opiniões e comentários de outras pessoas que nos veem pela capa, não vai nos incomodar. Mas quando falta pra gente consciência, centramento, clareza, sabe? Quando falta esse autoconhecimento, então é muito fácil a gente se abalar. Porque se você não sabe quem você é muito fácil você se identificar com os rótulos que outras pessoas podem vir a dar a você, né? Então o caminho de maior força espiritual que a gente pode encontrar na nossa vida, de fato, é esse caminho do autoconhecimento. É o caminho de você se conhecer em profundidade. Agora, esses textos, então, eles falam exatamente, eles nos dão dicas para que nós possamos nos conhecer. Então a gente não tá aqui falando da vida de Sara, que é o nome da paraxá dessa semana. A gente não tá falando sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Rebeca, Rivka, que são pessoas que aparecem nessa paraxá, né, na história dessa semana. A gente tá falando então sobre cada um de nós. O que essas histórias têm para ensinar sobre nós? Então, o tema da nossa live de hoje é onde encontrar Deus. E a gente vai chegar nessa reflexão juntos. Bom, a gente disse agora há pouco que a paraxá, a história, fala sobre a vida de Sara, só que Sara já não estava mais viva. E isso fala, então, sobre o propósito da nossa existência. O que nós estamos fazendo aqui no mundo. A vida de Sara, ela só é mencionada depois que ela faz a passagem dela desse mundo físico para o próximo, porque ela deixa um legado. E qual é esse legado? E aí essa palavra, ela ficou muito, talvez até muito, ela foi muito utilizada, né, nos últimos anos, não, porque a gente tem que viver com legado, deixar um legado, propósito, e para alguns isso pode ser super motivante, e para outros isso pode ser uma coisa que parece distante. Mas como assim eu vou viver, tipo, legado? O que é esse legado? Né? O que significa deixar um legado? E qual que é, por que o legado de Sara é tão especial? A gente quer entender isso. Porque quando a gente entende o que tem de especial no legado de Sara, a gente consegue entender o que nós podemos alcançar. E essas histórias são sobre isso.
sobre o potencial que o ser humano tem. Então a gente pode viver nesse nível que eu tava falando agora pra vocês, né? Que é o nível literal, o nível pshat, a gente simplesmente segue na sua vida, sabe? Vai vivendo, preenchendo as expectativas de outras pessoas, preenchendo as expectativas da sociedade. A gente pode viver dessa maneira, ou a gente pode ir no nosso íntimo, a gente pode se aprofundar, se conhecer, e então a gente tem algo a oferecer pro mundo que é muito mais concreto, consistente, valioso. Sabe quando você sente que uma pessoa tá falando com você de forma intencional? Ela tá presente, ela tá te dando a escuta dela, ela entrega o coração dela pra você, ela tá ali com você. Então essa é a diferença de outras conversas que às vezes a gente pode ter, em que as pessoas estão conversando, mas que parece que estão super na superfície, sabe? Que estão falando sobre coisas... Mas assim, olha só como tá o tempo. Sabe aquela conversa de elevador, gente? Porque o tempo, nossa, o tempo tá tão feio hoje, né? O tempo tá tão bonito hoje. Mas você viu, vai chover. E às vezes a gente tá numa série de conversas com outras pessoas que ficam só no raso, né? E tem espaço pra isso na vida também, mas o quanto que a gente tem espaço interno pra ir mais profundo, né? E quando a gente vai mais profundo, a gente se conhece mais, então a gente consegue preencher o nosso propósito. Porque existe uma diferença entre você ocupar um lugar e você preencher um lugar. Olha que bonito isso. Você já pensou nisso? Às vezes tem coisas na nossa vida que ocupam espaço, mas não preenchem. Você tem coisas assim na sua vida? Que só tá ocupando espaço. Às vezes a gente tem coisas que estão ocupando espaço físico, né? Objetos na nossa casa que a gente não usa, que a gente não tem, sabe, utilizado há um tempão, roupas. E até mesmo coisas que tem na nossa vida que às vezes você tem certas rotinas e que não necessariamente te preenchem. E quando você vê, você fala, puxa, ocupou um tempo meu, mas não me preencheu. Já sentiu assim? Às vezes a gente pode se sentir assim aqui nas redes sociais. Que a gente está ocupando o nosso tempo, não preenchendo o nosso tempo. Qual que é a diferença, então? Preencher o nosso tempo são coisas que trazem, vamos falar de Hayei e Sarah, vamos falar de Ryut, vamos falar de vida. A vida de Sarah, né? Então, a vida de Sarah foi preenchida com vida. São aquelas coisas que a gente faz que dão um sentido para a nossa vida e que, inclusive, fazem com que nós sejamos lembrados até mesmo depois da gente não estar mais aqui. E esse, de fato, é o propósito da vida humana. Por quê? Porque o Criador nunca criaria uma criatura sem um propósito. E muitas pessoas vivem e pensam que a vida delas não tem um propósito, não tem um significado. E essa é a maior idolatria que a gente pode fazer, acreditar que aquilo que é passageiro é tudo. A sua vida é passageira na Terra, mas ela não é tudo que existe. E por que isso é uma idolatria? Idolatria, na perspectiva da Kabbalah, é toda vez que uma pessoa ela dá poder para que algo físico, temporário, passageiro tenha controle sobre a vida dela. Isso é bem profundo, gente. Toda vez que, por exemplo, uma pessoa perde a cabeça de raiva porque uma outra pessoa tomou uma atitude equivocada com ela, e ela vai lá e ela perde a cabeça. O que ela fez? Naquele instante, ela deu poder para aquela outra pessoa, tá? E aquela pessoa se torna o Deus dela, porque ela tem uma influência maior sobre a vida dessa pessoa do que o próprio Criador. Se nós estamos evoluindo espiritualmente, a gente tem absoluta certeza de que todas as situações, de que todas as coisas na nossa vida, todas elas têm um propósito divino para nossa evolução. E aí a gente fica menos reativos e mais gratos. Mesmo aquelas pessoas que aparentemente estão nos fazendo mal. Elas podem nos fazer um mal temporário, mas, na verdade, todas as pessoas que chegam na nossa vida, elas vêm para nos fazer um bem no longo prazo.
Ou seja, uma pessoa que chega na sua vida e age de maneira injusta, isso vem para que você possa ter um amadurecimento espiritual. Para que você possa fortalecer a sua emuná, bitachon, que é a sua fé, a sua confiança. Para que você possa amadurecer espiritualmente, aprender a ceder um pouco, sabe? Como é que a gente encontra a paz na vida, né? Uma das melhores formas e mais equilibradas é quando os dois lados cedem um pouco para que eles possam viver em harmonia. O que leva à guerra? É exatamente essa falta de troca, essa falta de criar uma ponte entre os dois lados, certo? Então quando a gente fala sobre esse legado, né, o legado tem muito a ver com a maneira como a gente vive a nossa vida. Infelizmente, tem pessoas que vivem e que, Haz Veshalom, Deus proíba, algumas pessoas vivem e no final de suas vidas, às vezes ninguém vai no próprio enterro dessas pessoas, por exemplo. Por quê? Porque elas não necessariamente viveram uma vida que deixasse no coração de outras pessoas algo que pudesse florescer. Então, nessa ideia de que às vezes a gente tem muitas coisas na nossa vida que ocupam espaço, às vezes nós ocupamos espaço ao invés de preenchermos espaço. E uma das grandes coisas que Sarah vem para nos ensinar é exatamente sobre preencher espaços. A vida de Sarah foi uma vida... Ela passou por vários desafios. Ela teve várias dificuldades, como muitos de nós temos. Inclusive, talvez até pior do que muitos de nós. Ela passou por grandes desafios e ainda assim ela tinha absoluta certeza de que ela estava na Terra, que ela estava viva para um propósito maior. Então, quando se fala da vida de Sarah, mesmo depois dela ter feito a passagem dela, como acontece na Parashá dessa semana, onde ela não está mais fisicamente nesse mundo, mas o nome da Parashá é dedicado a ela, isso demonstra que a vida de Sarah, ela teve um propósito. Ela veio para trazer algo para esse mundo e ela trouxe. E quando a gente traz algo novo, quando a gente traz para o mundo algo que é nosso, quando nós estamos conectados à nossa essência, ou seja, você se conhece, você valoriza a si mesmo, você sabe que o Criador, ele não criaria você se você não tivesse uma função. Será que Deus ia perder o tempo dele fazendo criaturas que não têm um propósito? Como que a gente pode pensar uma coisa dessas? Algumas pessoas pensam, não, Deus me fez, nem sei se Deus me fez, eu acho que eu vim aqui para esse mundo por mero acaso, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu me sinto perdido. E aí as coisas vão acontecendo, a gente vai tomando vários rumos, a gente não sabe direito quem a gente é, e essa é uma vida. Então o ser humano, ele pode nascer duas vezes. É quando a gente sai da barriga da nossa mãe, e a segunda vez é quando a gente desperta espiritualmente. E foi porque Sarah despertou espiritualmente que ela deixou esse legado. O que Sarah traz para o mundo que pode ensinar para a gente sobre o que nós podemos trazer para o mundo? Tem algo incrível na Parashá dessa semana, logo no primeiro verso. Primeiro, vamos lá. Lembra que eu estava falando que a história tem a história literal e tem as nuances, tem a parte interna? Isso aqui vai ficar bem claro para vocês agora. O que o cabalista vai fazer? Os cabalistas, os grandes sábios da Kabbalah... o meu tá torto aqui, como é que eu faço pra mudar? Agora eu não sei. Então eu vou fazer o seguinte, eu não sei como... eu sei que tá ao contrário, mas essa aqui é a primeira palavra da Parashá dessa semana. Estão vendo aqui? Então, essa palavra aqui, Vaihu, tá escrito aqui, Vaihu. Ela começa aqui, ó, vocês estão vendo? Essa daqui é a primeira letra, tá de trás pra frente, tá, gente? Mas eu quero que vocês observem no formato das letras, ok? Então, tem a letra Vav, tem a letra Yud, tem a letra Rei. Depois tem a letra Yud e tem a letra Vav. Se você observar aqui com cuidado, a gente consegue ler essa palavra de frente pra trás e de trás pra frente. Ó, Vav, Yud, Rei, Yud, Vav. Vav, Yud, Rei, Yud, Vav. Estão vendo isso? Isso daqui já tem um grande segredo. Os cabalistas vão perguntar o seguinte:
Por que que essa palavra é lida de frente para trás, de trás para frente do mesmo jeito? O que isso tem para falar sobre nós na Parashat Chayei Sarah? Então, de trás para frente, de frente para trás, de dentro para fora, de fora para dentro. Guarda isso. Aí tá dizendo aqui, ó, Vaihu Chayei Sarah. Cadê? Aqui. Chayei, Het Yud Yud, Shin Reish Rei. Chayei Sarah. E aqui a gente tem de novo, aqui embaixo, ó, repetindo Chayei Sarah. Então tá dizendo aqui assim que essa foi a vida de Sara, e que ela viveu 127 anos, e esses foram os anos da vida de Sara. Por que ele repete? Então veja só, o que é a gente estudar a Kabbalah, ou seja, ir a fundo no texto. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente vê, nada é por acaso, não tem uma palavra, não tem uma letra, não tem um verso que esteja escrito na Parashá, em todas as parshiot, ou seja, em todos os capítulos da Torá, por acaso. Porque esse texto aqui, ele vem trazer uma mensagem que é espiritual, então tudo nele importa. A gente está falando sobre a essência espiritual da vida. Bom, o que tem para ensinar pra gente esse Vaihu, que se repete, que é de trás para frente, de frente para trás? E por que o nome de Sarah, Chayei Sarah, se repete duas vezes? O Criador não podia ter só dito, essa foi a vida de Sarah, ela viveu 127 anos. Poderia, mas não acontece isso. O Criador diz, essa foi a vida de Sarah, ela viveu 127 anos, essa foi a vida de Sarah. Não parece redundante? Parece que está ocupando um espaço, né? A gente estava falando sobre a diferença entre ocupar espaço e preencher espaço, certo? Então, parece que essa frase está ocupando um espaço, mas na verdade não. Quando a gente entende espiritualmente o motivo dessa repetição, a gente entende que tem um propósito. E qual é esse propósito? E o que isso tem a ver com a nossa vida? E sobre onde encontrar Deus? Primeiro que essa palavra que de frente para trás, de trás para frente, ela é escrita da mesma forma, Vaihu é a primeira palavra da Parashá, ou seja, esse capítulo começa com essa palavra. E os cabalistas explicam que no primeiro verso, na primeira palavra, na primeira letra, a gente consegue encontrar o antídoto, a essência que vai ensinar pra gente tudo que tem nessa Parashá. Isso tem a ver com as duas repetições de Chayei Sarah. Então, Chayei Sarah, a vida de Sara foi 127 anos, essa foi a vida de Sara. Uma vida dupla. Dupla? O que isso quer dizer? O que é essa vida dupla? Por que se repete os balões? Por que se repete duas vezes o nome dela? Na verdade é dito, então, que Sara, ela vivia essa vida dupla. E essa vida dupla, ela significa que Sara viveu uma vida extremamente humana, física, terrena. E ao mesmo tempo, Sara viveu uma vida extremamente espiritual. A fusão dessas duas coisas. Muitas vezes na vida a gente pode passar o nosso tempo, né, pela terra, pensando que a gente tem que viver uma vida extremamente terrena. E essa vida extremamente terrena que tira muitas vezes a nossa própria alma, que vai deixando a gente cada vez mais exaustos, mais preocupados, porque tem mais coisa pra gente fazer e a gente tem que cuidar de todas as coisas físicas. E de comer, e de cuidar do corpo e da casa, e de fazer dinheiro, e de criar os filhos, e de manter um bom relacionamento dentro do nosso casamento, e de seguir com a nossa família. E são tantas as demandas da nossa vida. E muitas vezes, nessas demandas da vida, a gente pode ficar presos a uma vida absolutamente terrena. E Sara vem ensinar pra nós que a nossa vida, ela não deve ser terrena. Se você coloca, ó, a vida, quando a gente fala dessa vida dupla de Sara, Chayei Sarah, a gente tá falando que ela dedicou a vida dela à vida material, à vida física e à vida espiritual. Ambos na mesma importância, ambos na mesma intensidade. Eu pergunto pra você, seja muito honesto e muito sincero. Quantas horas do seu dia você se dedica à vida material? E quanto tempo do seu dia você se dedica à sua vida espiritual? Você já parou pra pensar nisso?
Pensa nisso agora. E aí a gente pode ir um pouquinho além nessa reflexão, por quê? O que significa viver uma vida espiritual? Será que viver uma vida espiritual é viver rezando o dia inteiro e não fazer mais nada? Ou será que viver uma vida espiritual significa a gente ir subindo nessa escada da nossa evolução, onde a gente tem tempo de quietude, de olhar para dentro, de rezar, de meditar, de orar, enfim, dentro do seu caminho, dentro da sua religião, você tem um tempo para se conectar com Deus. Mas será que é só isso, viver uma vida espiritual? Não. Pela visão da Kabbalah, viver uma vida espiritual na Terra significa que a gente vai santificar as coisas físicas. Ou seja, o caminho da Kabbalah, e não tô dizendo que outros caminhos sejam errados, mas entenda que o caminho da Kabbalah, ele brilha os olhos para pessoas que querem viver uma vida terrena, mas que também querem se sentir conectados ao Criador. Ou seja, não é sobre fugir da fisicalidade, não é sobre fugir da vida terrena, não é sobre você pegar e falar, quer saber, eu quero mudar para um lugar no meio do nada e passar minha vida inteira meditando e rezando para me iluminar. Esse caminho também existe, ele tem o valor dele. Mas o caminho da Kabbalah, eu tô falando aqui sobre a unicidade, sobre o que faz a Kabbalah ser a Kabbalah, é que a gente está falando sobre uma vida extremamente espiritual e uma vida absolutamente humana. Essa foi a grande contribuição de Sarah. Então, aonde é que a gente encontra Deus? Né? Que é o tema da nossa Parashá. A gente encontra Deus nessa dualidade, que muitas vezes é difícil para o ser humano, que é a dualidade do físico com o espiritual. Ontem eu estava fazendo uma aula com meu rabino querido, Reuven Rosenthal, e ele me falou de uma frase, de uma pergunta, que eu acho que ela tem tudo a ver aqui com a gente. Eu vou falar para vocês sobre essa frase que ele compartilhou comigo. Ele disse o seguinte, tinha um cabalista que se chamava Rabi Zusha, e uma vez um filósofo foi conversar com o Rabi Zusha e perguntar para ele o seguinte, Rabi Zusha, o que é mais importante? As ações do homem ou as ações de Deus? O que vocês responderiam sobre isso? O que é mais importante, a ação do homem ou as ações de Deus, gente? Falem pra mim. Será que as ações de Deus, né, são muito grandiosas? Então talvez elas sejam mais relevantes, mais importantes? Ou será que são as ações do homem? Qual será que é a resposta? Não sei se a resposta não é correta, enfim, mas qual é a resposta do Criador? Do homem, Deus é perfeito. Perfeito, gente. Incrível. E aí, Rabi Zusha falou exatamente isso que vocês estão escrevendo no chat. As ações do homem são muito mais relevantes, muito mais perfeitas. Porque existe um conceito na Kabbalah de que o Criador criou em potencial tudo o que existe. Então, em potencial, o Criador já criou tudo. Mas o ser humano é a manifestação, é o veículo para manifestar o potencial. Então, o ser humano tem a função de concluir as criações do Criador. Concluir no sentido de manifestar. Então, tudo aquilo que Deus cria em potencial, o ser humano tem a capacidade de trazer para a matéria. Então, a ação do ser humano, ela é muito mais relevante nesse sentido. E muitas vezes a gente sabe então disso, vocês sabem disso, né? Espiritualmente a gente sabe, mas a gente quer lembrar disso no nosso dia a dia, pessoal. Não só na nossa live de agora, mas a gente quer lembrar disso quando a gente tá sentindo que no dia a dia a rotina tá puxando demais a gente, que no dia a dia a gente tá se sentindo exaustos, sabe? Que as pessoas estão drenando a nossa energia e a rotina tá intensa e as obrigações são muitas e parece que a gente não vai dar conta e parece que nunca acaba. O mundo, ele tá cada vez mais assim, não é? A gente precisa lembrar disso porque as ações do ser humano têm a habilidade de manifestar o Criador ou de manifestar o nosso ego e caos. E essa é a grande escolha.
E um dos motivos que o Rabi Zusha falou para esse filósofo é que o ser humano tem um livre-arbítrio. Então, dentro desse livre-arbítrio do ser humano, a gente pode escolher a cada atitude manifestar o Criador nas nossas palavras, nas nossas escolhas, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. A gente pode manifestar o Criador, mas a gente também pode manifestar o nosso ego. E quando a gente não se conhece em profundidade, as chances da gente se identificar com o que tem de pior dentro de nós é gigantesca. Entenda o que eu tô dizendo pra você. Talvez você tenha pensamentos de que você, sei lá, de que tem alguma coisa errada com você, ou você duvida do seu valor. Pode ser que tenha vezes que sua autoestima fica lá embaixo. A gente pode passar por situações da nossa vida que a gente duvida de nós. Mas existe um princípio, uma verdade espiritual, que diz que o ser humano, Betselem Elohim, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador. Sim, nós somos uma manifestação do Criador na Terra. Então, essa é a sua verdade, essa é a sua essência, que inclusive eu trabalho muito isso na mentoria Verdadeira Identidade. São 6 meses, a gente vai começar semana que vem as aulas, tá? É um grupo pequeno de pessoas, a gente tem poucas vagas, a gente tem acho que mais 2 vagas disponíveis agora, talvez até uma, eu preciso ver com a Camila. Mas a Camila trabalha comigo, tá, gente? Minha sócia no Instituto Keter. E a gente tá conversando ainda com alguns alunos. É um programa de mentoria de 6 meses, que já tá quase fechado e preenchidas as vagas. Mas é um programa onde a gente vai profundamente buscar entender a nossa verdadeira identidade, quem nós somos. E se tem algo que é realmente valioso e rico na nossa vida, é você tirar um tempo da sua vida para você ir profundamente no seu entendimento sobre si mesmo. E por que isso é muito importante? Porque todo o caminho e os próximos passos da sua vida, a grande diferença entre você saber quem você é e você não saber, é que você pode pegar um caminho que vai te afastar mais desse legado, dessa vida onde você vai preencher o seu tempo na Terra, você vai preencher um espaço no mundo, porque Deus te criou para isso. Ou você vai continuar se sentindo perdido, testa uma coisa, começa uma coisa e para. Sabe quando você começa várias coisas e não segue em frente? As pessoas que têm essa tendência, normalmente elas vêm de um lugar de um autoconhecimento muito baixo. Porque quando eu não sei quem eu sou, então cada hora eu experimento uma coisa, porque eu ainda tô tentando me entender. Quando você se conhece, você entende de fato o que você tá fazendo no mundo. Então, ao invés de você a cada hora começar uma coisa nova, você começa algo de um lugar centrado para que você possa construir esse legado. Então, a mentoria Verdadeira Identidade é sobre isso. É sobre a gente fazer isso e receber ferramentas para que a gente possa aprender a ativar os recursos que Deus nos deu para criar uma vida verdadeiramente significativa na Terra. Esses recursos que Deus nos deu, eu falo, né? Eu falo muito disso aqui, mas eu trabalho em profundidade isso na mentoria. A nossa imaginação, a visão que tem na nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas escolhas, as nossas emoções, o nosso tempo na Terra. Tudo isso são recursos. Você nasce com todas essas coisas, Deus te dá. Só que aí, foi o que o Rabi Zusha falou. O que é mais importante, as ações de Deus ou as ações do homem? São as ações do homem. Você pode escolher desenvolver essas habilidades para se aproximar do teu potencial, para se aproximar da tua função, do teu propósito na Terra. Ou você vai acabar, muitas vezes é o que acontece com a maioria dos seres humanos, e aí eu falo isso assim, com a maioria mesmo, que é, a gente não sabe direcionar a nossa imaginação, nossos pensamentos, o nosso autoconhecimento, as nossas emoções, as nossas escolhas. A gente não sabe direcionar, e aí o que acontece? O nosso ego, as nossas piores partes, começam a crescer dentro de nós e criar, nossa, imaginações terríveis em relação a nós, em relação a outras pessoas, em relação ao nosso futuro, encher a gente de medo, encher a gente de procrastinação, vai enchendo o nosso tempo, sabe, com coisas desnecessárias, como eu falei, sabe, vai ocupando o nosso tempo com coisas que não são significantes de verdade. E aí quando você vê, você se sente alienado da sua própria vida, como se você não tivesse de fato no controle, como se você não tivesse aproveitando essa tela que Deus nos dá, tipo uma tela em branco. A gente vem pra Terra
Terra com essa tela em branco e ele dá pra gente todos os recursos, o pincel, a tinta, todas as coisas, só que ninguém te ensina o que fazer com aquilo. Aí, ao invés da gente pintar uma tela linda e maravilhosa, muitas vezes a gente começa a fazer um monte de imagens caóticas e desenhar uma série de coisas caóticas na nossa vida. Falta autoconhecimento, falta entender esses recursos, falta saber como usar esses recursos, usar as ferramentas que vão ajudar você a entrar no teu centro e de fato cumprir esse legado, porque Deus te fez por um propósito, você está na Terra para cumprir um propósito. E se a gente está aqui para cumprir um propósito, toda a nossa dedicação, toda a nossa energia, toda a nossa atenção deveria ser, em prioridade, entender a si mesmo, para que a gente possa dar um rumo para esse propósito, para que a nossa vida valha a pena, para que o nosso tempo tenha um sentido maior. E o que Sara faz é exatamente isso, dentro de uma vida extremamente humana. Então a vida espiritual, pessoal, não é você ir uma vez, né, na semana na sinagoga, ou na igreja, ou no templo. A vida espiritual não é você simplesmente ler uma passagem da Torá, da Bíblia, do Evangelho, independente da sua religião. Entenda do que nós estamos falando aqui. A vida espiritual, ela não é só sobre isso. Você se recarrega quando você lê algo, quando você estuda algo, quando você vem para uma live, você se carrega espiritualmente nesses momentos. Quando você faz uma meditação, quando você faz uma oração, você se carrega espiritualmente nesses momentos. Agora, a grande pergunta é o que você faz com isso depois? A vida de Sará, quando se repete a fala Raiei Sará e depois Raiei Sará no mesmo verso 2 vezes, como posso dizer, tá levando a gente a entender que essa vida dupla de Sará é o que fez ela ser tão especial, e o nome dela está sendo mencionado, o nome da Parashá ser o nome da Sara, mesmo depois que ela já não estava mais viva. E aí acontece algo incrível também na Parashá dessa semana, que Abraão começa a procurar um lugar onde ele vai enterrar a sua esposa, e ele chega num lugar onde hoje a gente conhece como Mahat Marpelá, que é a caverna de Marpelá, que é um lugar que fica em Israel, inclusive. E nesse lugar é onde estão enterrados os patriarcas, Avraham, Isaac, Sará. Então, Rivka tá lá também. Então, é um lugar físico onde essas pessoas estão enterradas. E, na época, ele foi procurar esse lugar, ele encontrou esse lugar, ele queria comprar essa terra para poder enterrar sua esposa. E aí, o dono falou, não, eu posso te dar de graça, você não precisa me pagar. E Abraão fez questão de pagar o preço cheio. O preço cheio. E isso tem algo a falar para nós. O que quer dizer que Abraão pagou o preço cheio por essa terra? Ele viu o potencial naquela terra e ele não queria receber de graça. A gente tem muitas vezes a ilusão de que a gente gostaria que a vida fosse mais fácil, que as coisas acontecessem de forma mais fácil mesmo, sabe? O ser humano tem uma dificuldade grande de aceitar os desafios como uma parte motivante da vida. Desafios como oportunidades de crescimento. E aí a gente busca inconscientemente aquilo que é fácil. Tanto é que tudo que é mais difícil, que você sabe, é mais desafiador, a nossa mente busca o seguro e o confortável. Inclusive isso a gente vê por estudos na neurociência. Tudo aquilo que é o tal da zona de milagres, que é diferente da zona de conforto, o nosso cérebro, ele quer aquilo que ele já conhece, aquilo que é mais confortável. E é por isso que a gente mantém uma série de padrões que são ruins para nós. Só que o desejo do ser humano, onde o ser humano encontra a satisfação de fato, é onde ele ele investe o seu tempo e a sua energia. Lembra que eu falei da diferença de ocupar um espaço, preencher um espaço? A gente está falando disso. Então, quando que a gente preenche um espaço? É quando você faz a diferença no que você está fazendo. Quando você faz a diferença na vida das pessoas. Sará é lembrada até hoje. O nome da Parashá é Sará, mesmo depois dela ter falecido, né, fisicamente, porque na Kabbalah não existe a morte, mas depois que ela deixa o mundo físico, o nome dela é exaltado. E o nome dela é exaltado porque Sará viveu essa vida e ela encontrou Deus. Olha o tema da nossa live, onde encontrar Deus. Ela encontrou Deus não apenas nos momentos de oração, mas ela encontrou Deus nas ações.
É quando Rabi Zusha fala, né, para esse filósofo, as ações do homem são mais importantes do que as ações de Deus. Porque o ser humano tem livre-arbítrio, e Sará usou o livre-arbítrio dela para trazer Deus a partir das suas escolhas, a partir das suas atitudes. Então é muito fácil, e a Karen Berg vivia falando isso, é muito fácil ser espiritual quando tudo tá bem. É muito fácil ser espiritual e acreditar em Deus e agradecer quando as coisas estão dando certo na nossa vida. Mas e na hora que você precisa fazer as coisas mais simples, como, sei lá, lavar uma louça, fazer uma compra de supermercado, e almoçar com os amigos no horário de almoço do escritório, resolver um problema no banco, resolver a internet, o Wi-Fi que parou de funcionar. Sabe essas coisas que parecem tão insignificantes? Os cabalistas dizem, nada entra na nossa vida por acaso, porque o nosso tempo na Terra não é por acaso. Então, se a gente não usa os tempos da nossa oração para que a gente, de fato, tenha atitudes melhores a cada dia, então nós não seremos lembrados. Nós não deixaremos o tal do legado, né? Então, o legado, ele não é para poucas pessoas, ele não é para pessoas mais elevadas do que outras. A vida de Sará, como eu falei para vocês, hoje em dia a gente vê Sará como uma grande mulher, mas ela passou por vários desafios ao longo da vida dela, ao longo da jornada dela. Ela perdeu o pai dela, ela passou por várias coisas. Nós passamos também, dentro dos nossos contextos de vida. E ser uma pessoa espiritual tem tudo a ver com todas as coisas que a gente passa na nossa vida. Ser espiritual não é só na hora da sinagoga, da igreja, do templo, do, sei lá, passe. Não, ser espiritual é na vida física. Então a gente encontra Deus nas ações. Quando Abraão compra a terra, ele paga o preço cheio, ele está fazendo o que eu falei para vocês aqui, que é a função do ser humano, que é santificar. Não, eu não quero que vocês levem isso para um lado religioso, entendam o que eu quero dizer. Santificar a vida física. Santificar, o que você faz? A gente pensa que muitas vezes as pessoas têm essa visão, né, de que dinheiro é dinheiro, vida material é vida material e vida espiritual é vida espiritual. Só que a visão da Kabbalah é muito diferente em relação a isso. O dinheiro para a Kabbalah, toda a nossa vida material, financeira, o sustento e etc., são veículos para a nossa evolução. São veículos para a nossa expansão de consciência. Agora, tem muita gente que usa dinheiro para coisas erradas? Tem. Tem muita gente que usa dinheiro com vícios? Tem. Tem muita gente que gasta dinheiro porque a pessoa tem um vazio tão grande e acaba comprando um monte de coisa para se sentir preenchida? Tem. Tem muita gente que tem zero consciência do dinheiro, zero controle financeiro, entra num cartão de crédito e no outro, e vai para cheque especial e entra em dívida, e a pessoa se sente sobrecarregada? Tem tudo isso. Tem muita falta de consciência sobre dinheiro na Terra. Mas a visão da Kabbalah para dinheiro é que dinheiro é um veículo divino e sagrado para que o ser humano tenha sua evolução espiritual. Então, se uma pessoa tem uma dificuldade, por exemplo, financeira, o Criador tá ali naquela dificuldade financeira para que aquela pessoa aprenda a lidar com o dinheiro dela e evoluir através desse aprendizado. O Criador tá dentro disso também. Deus está nas pequenas e nas grandes coisas. E viver essa vida onde a gente vai trazer um legado é a gente preencher o nosso tempo na Terra com coisas que tenham sentido e significado. Então, o caminho dentro, né, dos nossos estudos da Kabbalah, quando se fala dessa coisa do pagar o preço, eu tenho muita coisa gratuita, né, gente? Mas eu também tenho cursos pagos. Primeiro porque, né, a gente vive no mundo físico e humano e a gente precisa ter ganhos financeiros, isso é o óbvio. E aí algumas pessoas falam assim, nossa, Yael, mas tem que pagar para curso de espiritualidade, tipo, que absurdo. Eu já recebi comentários assim, nossa, mas como assim tem que pagar? Isso deveria ser de graça. E aí minha pergunta é assim, você acha que eu moro de graça, eu como comida de graça, né? A roupa que eu tenho é de graça? Não, não é, gente. As coisas nesse mundo custam. E é muito importante a gente ter esse entendimento, porque o dinheiro é exatamente esse suporte espiritual que o Criador tem para nos oferecer para que a gente evolua. E quanto mais a gente tem ganhos financeiros com a consciência correta, mais a gente pode investir o nosso dinheiro em coisas que vão ter valor na vida.
Tem pessoas que têm muito dinheiro e investem dinheiro em coisas que, no final do dia, são destrutivas. E a visão da Kabbalah é quanto mais pessoas conscientes tiverem dinheiro, mais a humanidade vai evoluir. Quanto menos pessoas conscientes tiverem dinheiro, mais o dinheiro vai estar na mão de pessoas que estão zero conscientes, inclusive criando coisas destrutivas no mundo. Então a pergunta é, aonde você quer que o seu dinheiro fique, esteja? E o que você está fazendo com ele? Você está investindo em coisas que vão elevar você espiritualmente, ou você está investindo em coisas que você nem sabe aonde está indo? Em coisas que são passageiras, em coisas que não vão ficar para sempre. Então, gente, a gente tem muita coisa, né? Inclusive, dentro de todo esse entendimento, quando você paga por algo, a Kabbalah fala explicitamente sobre isso. Quando você paga por algo, quando você investe seu dinheiro, você coloca ali seu dinheiro em alguma coisa, então você tende a valorizar muito mais aquilo que você colocou seu dinheiro. Por quê? Porque você se torna parte daquilo. Você tirou algo de você para investir e é como se você estivesse colocando a sua alma naquilo. Então tudo que a gente coloca o nosso dinheiro, a gente está colocando um pouquinho da nossa alma, porque dinheiro não é físico, não é tangível. Dinheiro, na verdade, é uma energia de abundância e prosperidade, de sustento para a humanidade. Então, a hora que você pega o seu dinheiro e você coloca em alguma coisa, uma parte da tua alma, uma faísca da tua alma vai ficar naquilo. É por isso que eu falo, e aí é um assunto super polêmico, mas assim, complexo. Toda vez que a gente tá, por exemplo, pagando coisas tipo muito baratas e o seu estilo de vida é sempre comprar o que é mais barato. Você sabe, por exemplo, que vem de uma cadeia de escravidão ou de zero recursos humanos, onde pessoas estão sendo exploradas para oferecer aquilo que você está comprando, a sua alma está sendo, de uma certa maneira, você está colocando uma faísca da tua alma naquilo. E isso é o que vai fazendo a gente, como sociedade, como humanidade, como planeta Terra mesmo, ficar cada vez mais amarrados em um estado de escassez e de escravidão. Então não é só a escravidão das pessoas que estão trabalhando para produzir coisas que você está comprando super barato, mas também você se torna parte dessa sociedade, porque você está investindo dinheiro para que aquele estado continue acontecendo. E é por isso que é tão importante a gente ter consciência de onde a gente está colocando o nosso dinheiro. Muitas vezes a gente paga altos valores para fazer viagens, para comprar coisas, para ir para restaurantes. E, gente, o prazer também é importante na vida, né? A gente precisa disso também. Mas algumas pessoas questionam, não vou pagar esse valor para um curso de Kabbalah, por exemplo, né? Não vou pagar esse valor para uma mentoria. Meu Deus! Gente, aonde a gente quer colocar nosso dinheiro? A gente precisa evoluir, a gente precisa investir dinheiro naquilo que vai engrandecer a nossa alma. Abraão soube disso. Abraão foi lá e pagou o preço cheio para que Sará pudesse ser enterrada naquele lugar, porque ele viu potencial naquele lugar. Ele viu o potencial de trazer muita luz. Inclusive, nesse lugar, que é em Marpelá, em Israel, é dito que por ali é onde saem e entram todas as almas do mundo. Israel é um lugar que tem uma energia muito intensa, né? Eu morei lá um tempo, já fui pra lá muitas vezes, sou completamente apaixonada, é minha terra do coração. E Israel é um lugar muito intenso, né? As grandes religiões do mundo estão ali, muitos conflitos, como a gente sabe, inclusive ultimamente ainda mais. E é um lugar que ao mesmo tempo tem muito caos, mas tem muita espiritualidade, é muito profundo, é muito intenso. E por lá, onde está Marpelá, dizem que o lugar é o portão do Gan Eden, que é o que? O Jardim do Éden, por onde entram e saem todas as almas que vêm para o mundo físico. Então a alma ela faz uma jornada antes de entrar na Terra, e ela entra na Terra a partir desse lugar físico. E Abraão sabia disso, então ele quis pagar o preço cheio para que ele tivesse conectado com isso. Com o quê? Com esse processo das almas virem para o mundo e terem a oportunidade de evoluir espiritualmente. Então ele faz uma ação extremamente física, que é o quê? Pagar com dinheiro algo. Aonde a gente coloca então o nosso dinheiro, a gente coloca a nossa alma, e aonde a gente coloca a nossa alma é onde a gente vai receber de volta aquela energia. Então onde você investe, você recebe de volta daquilo. Por isso que não é só você colocar dinheiro e comprar coisas, né? Nesse exemplo que eu dei, às vezes estão sustentando esquemas
ou ilegais, né? Enfim, algumas pessoas pensam, o que tem? Ninguém tá vendo, ninguém sabe, tipo, tudo bem comprar isso aqui, tudo bem, sabe? Enfim, e não é tudo bem, porque a tua alma vai se envolvendo nessas coisas e você começa a ser escravo delas também, porque é uma energia densa que te puxa pra baixo. E aí, daqui a pouco a gente tem dificuldade de enxergar além, a gente fica com dificuldade de ter uma mais clareza espiritual, receber ideias para solucionar certos problemas da nossa vida. A gente não entende por que a gente tá em ocultamento. Invista seu dinheiro em coisas que vão fazer você preencher o seu espaço no mundo e não apenas ocupar o seu espaço na Terra. Coloque dinheiro aonde você vai poder de fato ser engrandecido. Assim como Abraão fez e assim como Sara fez. Vivendo uma vida extremamente espiritual, mas lembrando que a vida é humana. Então não tem nada de errado em fazer dinheiro, não tem nada de errado em você viver uma vida material e você fazer viagens e você comprar coisas que você gosta e etc. Mas lembre-se de que em todos os lugares que você vai, a sua função é santificar o mundo físico. E santificar o mundo físico significa exatamente você, nos momentos de reza, de oração e etc., você se conecta com Deus. Mas não subestime as coisas do dia a dia. Porque você santifica as coisas do mundo físico, você conclui a criação divina do Criador, quando no mundo físico você tem ações conscientes. Então, pra gente deixar bem claro e amarrado esse entendimento aqui, o que significa viver uma vida espiritual na Terra? Significa você andar de forma consciente. Significa você dizer não para prazeres imediatos porque você sabe que aquilo não vai ser construtivo no longo prazo. Então você tem vontade, por exemplo, de falar mal, de fazer uma fofoca, de criticar alguém e você toma uma respiração profunda e você fala, isso não vai me construir, isso vai me destruir, isso vai destruir o caráter dessa pessoa, eu vou enaltecer o que tem de pior nela. Eu não quero criar esse caos no mundo. E você cala a boca. Você entendeu? Você cala a boca. Ah, mas tem um monte de gente no almoço. As pessoas estão, né, tipo, sei lá, falando mal, fazendo fofoca. E você, pleno e plena, respira fundo e fala, eu vou santificar o meu tempo na Terra. Eu vou santificar a minha presença nessa mesa. Eu vou fazer a diferença. E assim nós criamos legados. Então as pessoas podem achar estranho no começo, né? Às vezes você ser muito correto, as pessoas podem julgar, mas amanhã você vai ser exemplo. Então o caminho de transformação espiritual, né? Inclusive é curioso porque na Parashá dessa semana fala que Sara viveu 100, mais 20, mais 7 anos. Isso significa que a Sara teve fases na vida dela, ela teve etapas de evolução. E ela foi ser mãe aos 99 anos, então ela estava pronta aos 99 anos. E muitas vezes na vida a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. Só que você precisa passar por esses processos de se transformar. A gente precisa fazer as pazes que você, daqui a um ano, não vai ser a mesma pessoa que você era no ano anterior. E esse é o maior presente da vida. Ou seja, você se conhece na sua essência, você se conhece na sua verdadeira identidade. Você precisa tirar um tempo para olhar para dentro e investir. Pagar o preço cheio no sentido de colocar a tua energia, de investir dinheiro, de colocar seu tempo, de se dedicar. Pra quê? Pra que você possa se conhecer tão profundamente a ponto de você se tornar uma rocha nas tuas escolhas e no teu caminho de vida. Só que aí acontece uma coisa fascinante. Por quê? Você vai mudando com o passar dos anos. Só que quando você se conhece na sua essência, a forma das coisas do mundo externo, as coisas podem mudar. Então você pode mudar de emprego, você pode mudar de casa, você pode mudar de país, mas quando você tá na tua essência, quando você tá no teu centro e você se conhece, você não vai ferir seus valores. Você não vai fazer coisas que você vai no final se arrepender. Você não vai estar em certas situações transgredindo a tua essência. Porque você sabe quem você é. Eu falo isso, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a minha jornada, né, espiritual, busca, autoconhecimento, cursos e mais cursos. Em um determinado momento eu tive uma visão de que um dia eu estaria conduzindo grupos nessa esfera de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e etc. E quando eu tinha 17 anos, isso parecia muito distante. Por quê? Porque eu não tava nesse caminho. Primeiro que eu era uma adolescente, né?
Segundo, que eu tinha uma visão pro meu futuro que era completamente diferente. Eu achava que eu ia ter uma empresa que ia vender roupa, que eu ia trabalhar com moda. E naquele momento aquela visão me incomodou, assim, não é que me incomodou, sabe quando você fica meio perturbado, sem saber o que aquilo significa? E aí a jornada continuou, e quanto mais eu fui me conhecendo, mais eu entendia aonde que aquilo estava na minha vida. E tudo começou a fazer sentido com o processo do meu autoconhecimento. Então, quando eu conheci a Kabbalah, logo na sequência, e eu fui me aprofundando nos meus estudos, e eu fui vivendo uma série de experiências, e cada vez eu entendi mais aquela visão. Então, o que uma vez não fez sentido, hoje em dia é parte da minha vida. Há 10 anos eu ensino grupos, eu dou aulas, eu tô com grupos falando sobre Kabbalah, sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento humano. Mas isso mudou de formato. Então, por muitos anos eu trabalhei numa instituição maravilhosa, a qual eu sou muito grata, recebi tudo, onde eu fui iniciada como professora de Kabbalah pela Karen Berg, que foi uma grande cabalista. Hoje em dia eu tô num outro lugar, eu tenho meu próprio instituto, eu criei a minha metodologia, hoje em dia tem outras novas coisas na minha vida, mas quando você se conhece na essência, o externo muda, mas você vai cada vez mais para a sua verdade. E é isso que eu desejo para todos nós, que assim como Sara, Hayei Sarah, né, a vida de Sara, assim como Sara viveu uma vida extremamente espiritual, ela também viveu uma vida extremamente humana. Que é o que eu falo com vocês, e a Karen Berg também era muito assim. A Karen era extremamente espiritual, mas no final do dia ela perguntava, gente, como que nós estamos crescendo na prática? A gente está crescendo em quantidade de alunos, a gente está crescendo em dinheiro, a gente tem cada vez mais dinheiro para ter mais projetos sociais, para investir mais na nossa causa. Como é que a gente está fisicamente? Então a Karen me ensinou muito essa dualidade, a importância da gente conectar as duas coisas. Espiritualidade não é necessariamente para ser dada de graça, pelo contrário, vocês não têm ideia do quanto eu já investi financeiramente para crescer espiritualmente. Muito. E é uma das melhores coisas, assim, eu não poderia ser mais feliz na minha vida do que se eu tivesse investido meu dinheiro em outras coisas. A quantidade de dinheiro que eu já coloquei para crescer em cursos de desenvolvimento humano, espiritualidade, Kabbalah, autoconhecimento e técnicas de terapias e cursos de formação. Se vocês tivessem essa ideia, eu investi muito nisso. E pra mim isso é a coisa mais importante. Se eu precisar deixar de fazer uma viagem, se eu precisar deixar de fazer não sei o que, não, porque a minha prioridade está aqui. E isso me faz uma pessoa infinitamente mais feliz. Saber que o dinheiro que eu recebo, eu invisto como prioridade no meu desenvolvimento espiritual para que eu me torne uma pessoa melhor para o mundo, eu não posso dizer para vocês a satisfação que isso traz. Então, gente, quando eu falo disso para vocês é porque eu sou de fato exemplo vivo disso. Eu pago e eu faço questão. Eu não gosto de receber de graça. Por quê? Porque o nosso tempo é valioso, porque colocar dinheiro nas coisas que a gente acredita engrandece a nossa alma. Foi isso que Abraão fez. E a vida de Sará, essa vida dupla, lembra que eu falei pra vocês logo no início da palavra, que ela é escrita, ó, Vaihu, ela é a mesma letra, Vav, Yud, Rei, Yud, Vav, Vav, Yud, Rei, Yud, Vav, tá vendo? Do lado, de dentro pra fora e de fora pra dentro. Lembra que eu comentei isso? Então, Sará era espiritual de dentro para fora e de fora para dentro. Isso significa que ela tinha a conexão espiritual dela, mas ao mesmo tempo, de dentro para fora e de fora para dentro, as ações dela tinham o objetivo de santificar a vida dela, de evoluir espiritualmente, de preencher esse espaço na Terra, de dentro para fora, de fora para dentro. Não adianta só ser espiritual nas nossas palavras, a gente também tem que ser nas nossas atitudes. Não adianta só ser espiritual nos nossos pensamentos se a gente não é espiritual nas nossas ações com as pessoas, né? Não adianta a gente aprender mais espiritualidade e no final a gente não ser melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu falo isso para vocês, falo isso para mim, né? Não tô aqui como uma pessoa num lugar superior de vocês, pelo contrário, porque a gente tá nessa caminhada juntos, né? Então, todos os dias a gente pode refinar um pouco mais o nosso caráter. E essa é o grande ensinamento, a grande lição da Parashá dessa semana. Ser espiritual não é só quando você está rezando. Tão importante quanto a reza é a atitude.
Tão importante quanto a reza é você se abster de um prazer temporário, porque você sabe que vai ser ruim pra tua alma. É você dizer não pra uma fofoca, dizer não pra pequenas coisas desonestas, pra pequenas mentiras. O ego vai querer fazer você ter a tentação de fazer certas coisas que no curto prazo você acha que você tá ganhando, que você tem vantagem. Mas no longo prazo vai amarrando a sua alma em coisas densas, e isso vai deixando você cada vez mais perturbado, e a gente vai ficando cada vez menos conscientes. E aí quando a gente vê toda a vibração do nosso planeta, da humanidade, todos nós estamos vendo o que está acontecendo, né? É guerra aqui, é guerra ali, é fome aqui, é fome ali, é corrupção aqui, corrupção ali. Isso reflete o estado de consciência da humanidade. Então, nós precisamos assumir esse lugar de Hayei Sará, de viver essa vida dupla, espiritual na reza e espiritual na ação, certo? No mundo físico e no mundo espiritual. A gente tem que ser esse exemplo, pessoal. É o que o Rav Berg sempre dizia, o grande cabalista Rav Berg, marido da Karen, né? Ele sempre dizia isso. Nós precisamos lembrar que espiritualidade é na vida humana, é no dia a dia. Pague o preço pela sua espiritualidade. Quando eu falo preço, não é só dinheiro, é dedicação, é tempo, é esmagar o teu ego em algumas situações para você dizer não para gratificações rápidas, porque você sabe que isso não vai ser bom para você. É na hora de você falar uma crítica e você saber que aquilo vai machucar aquela pessoa, dar um tempo seguro, encontra a melhor forma de falar, fala de uma maneira amorosa, fala daqui a 3 dias se você precisar. Né? Encontrar formas amorosas não é se abster de falar. A gente tem a responsabilidade pelo Tikkun Olam, ou seja, a correção da humanidade. A gente tem a responsabilidade de elevar o nosso mundo, e por isso tem situações que você vai precisar confrontar e que elas vão ser desconfortáveis pra você. Pra falar pra alguém, por exemplo, que o que ela tá fazendo é errado. Chamar a responsabilidade pra, quando você vê uma coisa errada no mundo, você tem uma responsabilidade de fazer algo a respeito. Uma das coisas que mais me incomodava antes de eu trabalhar com Kabbalah, desenvolvimento humano e tal, era perceber o quanto a falta de consciência destruía a vida das pessoas. Essa é a minha maior dor. Até hoje ela é a minha maior dor. Porque essa foi a minha maior dor pessoal, em primeiro lugar. A minha falta de consciência me levou a problemas sérios na minha adolescência, no início da minha vida adulta. A minha falta de consciência me trouxe muito sofrimento. E a consciência espiritual me libertou. O entendimento, enxergar a vida, viver a vida sob uma lente mais elevada e espiritual, me curou em muitos níveis. E é exatamente por isso que hoje, a cada pessoa que eu conheço, cruzo o caminho, e eu percebo que aquela pessoa está em sofrimento por falta de entendimento de consciência espiritual, isso me incomoda demais. É exatamente por isso que essa virou a minha missão, o meu propósito de vida. Levar consciência e espiritualidade para levar a consciência humana, para que a gente viva nesse mundo de forma mais feliz e para que a gente eleve o mundo. Nós precisamos viver com mais consciência, porque consciência é tudo o que existe. E a falta dela aprisiona o ser humano em ciclos e mais ciclos de sofrimento. Então, com isso, vamos encerrando a nossa live. Pergunto pra vocês, né, o que fica de mais especial dessa live. Deixa aqui nos comentários, seja no chat ou depois que você assistir essa aula gravada, o que fica de mais importante pra você? Qual é o insight mais importante dessa live pra você? Lembrando que hoje, no pôr do sol, começa o Shabbat. Toda sexta-feira no pôr do sol, até sábado no pôr do sol. É um dia muito poderoso, onde tudo que a gente acessou de conhecimento e todas as coisas que a gente fez na nossa semana, as nossas atitudes são manifestadas espiritualmente no Shabbat. Então, que a gente possa ter um Shabbat para se preencher espiritualmente, se conectar com a nossa alma e viver no dia a dia com essa consciência que a gente falou, ser exemplo de Sará, independente se eu sou mulher, se eu sou homem, né? Pra quem tá assistindo aqui, homens e mulheres, não é sobre a vida de Sará, ela é uma mulher, não tem nada a ver comigo. Não, é sobre tudo isso que a gente falou. Que nós possamos viver essa vida espiritual, lembrando que a vida humana, a vida física, as ações importam tanto quanto as nossas orações.
Então, consciência é tudo e tudo é consciência. Pra mim, estar presente, ser verdadeira, não mentir, não falar mal das pessoas, ser espiritual em todos os momentos, que incrível. Pelo pouco que acompanhei, vejo que estou no caminho certo. Maravilhoso, maravilhoso, pessoal. Que bom. Obrigada por estarem aqui, por todas as trocas. Pra quem quiser assistir a live de novo, ela sempre fica gravada, ela vai ficar aqui no meu Instagram. E depois que eu termino ela, eu baixo e jogo ela lá no YouTube também. Então, pra quem preferir assistir pelo YouTube, também fiquem à vontade. Obrigada, então, a todos por estarem aqui. Nós nos vemos de novo na semana que vem. Shabbat Shalom. Um dia de muita paz para nós, que a nossa alma seja recarregada, para que na nossa próxima semana nós sejamos ainda melhores. Sejamos melhores pessoas. Possamos compartilhar mais luz. Um beijo para vocês. Obrigada a todos. Até semana que vem, pessoal.